aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal, hein? Olha só, vamos conversar nessa aula sobre a temática poluição do ar, dando ênfase para o efeito estufa. Vamos nessa? Então, vamos lá. Olha só. Para a gente começar, eu queria trazer aqui algumas ideias iniciais sobre a poluição do ar, né? Primeiro, a gente tem um conceito. Davis, o que vem a ser a poluição do ar, né? Quando a gente pensa em poluição do ar, na verdade, quando a gente pensa em poluição, a gente está pensando na introdução de materiais que não são comuns ao ambiente, né, que são os poluentes, ou nós estamos pensando na intensificação, ou seja, no aumento da introdução de alguns materiais que são considerados normais ao ambiente, mas que a elevação dos seus níveis são prejudiciais, tá? Então você fala assim, Davis, como assim, né? Alguns gases que são liberados na atmosfera, eles são frutos da nossa atividade. Então eles não são naturais, tá? Por conta do processo da industrialização, da urbanização, da combustão, a gente acaba emitindo alguns gases que não são naturais do ambiente, tá? Já no caso, quando a gente faz a liberação, a intensificação da liberação de gases que são comuns ao ambiente, mas que essa quantidade se torna, esse excesso acaba se tornando prejudicial, isso também caracteriza a poluição do ar, tá certo? E daí vem a pergunta, né? E como que a gente faz para mudar esse cenário? A mudança desse cenário depende, né, de práticas individuais, coletivas, né, e também até de questões governamentais. Então a gente precisa ter, primeiro, a consciência individual, segundo, a consciência, né, coletiva, ou seja, tentar passar para os nossos pares, para os nossos amigos, parentes, a ideia de que é importante a gente evitar a poluição do ar, além de termos incentivos que sejam dados pelos nossos governantes. Então, a partir daí, nós já tivemos uma série de acordos, né, que foram feitos em níveis mundiais, tá, em nível mundial, justamente para poder gerar essa política nos países, para que os países, então, conscientizem as suas populações. A gente pode falar, né, do protocolo de Kyoto, a gente pode falar da ECO 92, tá? Entre outros, né, tratados, entre outros acordos que foram feitos, tá certo? Muito bem. Aqui, a gente tem agora, olha só, as principais consequências da poluição do ar, né? O que acontece quando a gente faz essa emissão de determinados gases estranhos à atmosfera, quando a gente intensifica a liberação de certos gases e até quando a gente contribui para a emissão de materiais particulados que vão lá para as camadas da atmosfera, né? Olha só, primeiro problema, redução da qualidade do ar, né? Quem nunca chegou, por exemplo, na situação de fazer uma viagem para uma região mais afastada dos grandes centros urbanos, teve aquela sensação de que estava, né, trazendo um ar mais limpo para os pulmões, tá? Então, nos grandes centros urbanos, onde você tem ali uma combustão constante sendo feita pelos veículos, né? Quando você tem ali as chaminés das indústrias, liberando essa grande quantidade de gases poluentes, aquilo faz com que o ar que chega aos nossos pulmões, ele seja um ar mais contaminado, tá? Enquanto que a gente vai para lugares mais afastados dos grandes centros urbanos, onde não há esse mesmo nível de contaminação, a gente sente o ar mais puro. Então, primeiro problema é a redução da qualidade do ar. O outro problema que a gente tem são os impactos ecológicos, né? A partir do momento que a gente polui o ar, a gente gera determinados impactos, como a gente vai listar ao longo desta e de uma próxima aula. Então a gente vai ter problemas como agravamento do efeito estufa e aquecimento global, a gente vai ter formação de chuvas ácidas, a gente tem o impacto da redução da camada de ozônio, tá? A gente tem problemas associados a algo que é natural, que é a inversão térmica, que traz esses materiais particulados e nos atrapalha a respirar, tá certo? Mas a gente vai discutir um a um, tá? E para começar essa discussão, a gente tem a intensificação do efeito estufa, tá? Quando você teve a oportunidade de estudar a origem da vida, você aprendeu que a camada gasosa da atmosfera primitiva, ela era um pouco diferente, né? Ela era mais simples e um pouco diferente da composição da atmosfera atual. E um dos gases que não existia até então era o gás carbônico, tá? Davis, onde você quer chegar?
é que a presença do gás carbônico associada ao gás metano, associada ao vapor de água principalmente, esses gases eles formam uma camada, né, que reveste aí o nosso planeta, uma camada gasosa, e que tem por objetivo o quê? Ou que tem como consequência o que essa camada, né? Ela permite a passagem da radiação solar, tá? Mas ela inibe o retorno do calor, tá? Não de forma total, mas ela inibe parte do retorno do calor. Então, isso serve para aquecer o nosso planeta. Qual a parte boa disso? É que isso permite com que o nosso planeta tenha, né, uma temperatura, uma faixa de temperatura que seja ideal para a vida, tá? Mas o problema que nós vamos discutir aqui é quando a gente intensifica a emissão desses gases, chamados de gases estufa, relembrando, gás carbônico, metano e, no caso, o vapor de água, e esses gases, então, eles fazem com que essa retenção de calor aumente. E o aumento dessa retenção de calor faz com que a temperatura global atinja níveis que já prejudicam, né, a sobrevivência, por exemplo, de algumas espécies mais sensíveis, tá? Então, importância do efeito estufa, ele permitiu com que a Terra ficasse com a temperatura agradável para a existência da vida. O que a ação antrópica, o que a ação do homem colaborou? Para a intensificação da emissão desses gases e a consequência, no caso do aquecimento global. Onde nós participamos mais? No processo de combustão, de queima, né? Nas indústrias, nos veículos, tá? E olha só, consequência, o aquecimento global. Aqui você está vendo esse último tópico que fala de um gás que também é emitido por essa atividade, né? Essa queima aí de compostos de combustíveis fósseis, que é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele diferentemente do gás carbônico, do CO2, ele é um gás que quando inalado em excesso, ele pode levar à morte por asfixia. E isso acontece por quê? Porque ele interage de forma, como eu posso dizer assim, ativa e estável com a hemoglobina, inibindo as nossas trocas gasosas no sangue, tá? Então a inalação do excesso de monóxido de carbono pode levar à morte por asfixia. Tranquilo? Continue mandando ver nos estudos, um forte abraço, tchau!